Olá, queridos humanos. Sejam bem-vindos ao Sul Sombrio. Eu sou o Nuut e vamos contar casos sombrios que se escondem em meio às araucárias, nos pampas e nos cenários de tirar o fôlego da nossa terra. Muitos acham que o sul do Brasil é só trabalho, família, pinhão e chimarrão. Mas eu sei que a nossa história também é feita de mistérios e segredos que se escondem nas sombras. Então não se esqueça de se inscrever para se juntar à nossa matilha. Deixe o seu curtir para que a gente continue a nossa jornada. Comente o que você achou e compartilhe com os amigos. Também me segue nas minhas outras redes sociais para saber quando eu postar novos vídeos, conteúdos diversos e acompanhar a minha rotina canina. Dito isto, vamos para o caso de hoje. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fim de novembro de 2016. O calor úmido da primavera gaúcha parecia tornar o ar mais denso, e naquela casa simples da zona norte da cidade, um menino de apenas 12 anos sorria sem saber que estava prestes a se tornar o centro de uma das histórias mais perturbadoras do Rio Grande do Sul. Seu nome era Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, um garoto doce, tímido, apaixonado por tecnologia e por pequenos gestos que revelavam um coração sensível. Andrei era o tipo de menino que preferia videogame a futebol e gostava de passar o tempo com familiares próximos. Entre esses familiares, um nome se destacava: Jefferson Oumiro Lopes Goulart, tenente da Brigada Militar, homem respeitado no bairro, conhecido pelo porte firme e pela postura de autoridade. Para a maioria, Jefferson era o tio protetor. Para Andrei, um adulto de confiança, alguém que parecia zelar por ele. O garoto costumava visitar o tio com frequência, às vezes passando fins de semana em sua casa. A mãe de Andrei via nessas visitas uma oportunidade de descanso e acreditava que o filho estava seguro. Afinal, estava com um policial, com o próprio irmão dela. Mas na noite de 29 de novembro de 2016, a rotina se transformou em mistério. Jefferson convidou o sobrinho para dormir em sua casa. Andrei aceitou animado. Ninguém imaginava que seria a última noite da vida do menino. Na manhã seguinte, 30 de novembro, o corpo de Andrei foi encontrado sobre a cama com um tiro na cabeça. A arma, uma pistola, pertencia ao tio. Ao lado do corpo, a cena parecia sugerir um ato desesperado. O menino, supostamente, teria se autoeliminado. A primeira versão apresentada à polícia foi direta: tirou a própria vida. O próprio Jefferson, abalado e chorando, contou que o sobrinho teria se trancado no quarto e, de repente, um disparo ecoou. Ele teria arrombado a porta e encontrado o menino já sem vida. A polícia chegou, registrou o ocorrido, fotografou o quarto. O caso foi encerrado com rapidez. Na certidão constava: morte por ferimento de arma de fogo. Causa provável. Se autoeliminou. Mas algo não se encaixava. A mãe de Andrei nunca acreditou naquela versão. Como um menino de 12 anos, alegre, brincalhão, que não apresentava sinais de depressão, poderia ter se eliminado. O detalhe da arma pertencente ao tio e a ausência de digitais infantis no gatilho acenderam o primeiro alerta. O corpo de Andrei foi sepultado em silêncio, mas o vazio não permitiu que a família aceitasse o desfecho. Nos meses seguintes, o que parecia um luto se transformou em inquietação. A família começou a perceber incoerências. O relato do tio mudava em pequenas partes, e a cena do crime continha elementos que nunca haviam sido explicados: a posição do corpo, o sangue restrito ao travesseiro, o tiro que parecia ter sido disparado de uma distância incompatível com a mão da vítima. Mesmo assim, as autoridades não reabriram o caso. A palavra do policial militar e a ausência de provas diretas de crime pesaram na decisão inicial. Para a justiça, o caso estava encerrado. Para a mãe, começava uma batalha que duraria anos. Entre 2017 e 2019, ela reuniu recortes de jornais, mensagens antigas e o próprio laudo de necropsia, que em seu olhar de mãe dizia muito mais do que os investigadores haviam enxergado. Era uma busca quase solitária por justiça, um grito engasgado contra o silêncio das instituições. Durante esse tempo, a imagem de Andrei começou a ganhar forma de símbolo. Um menino doce que, de repente, se tornou uma estatística fria. Amigos e vizinhos se lembravam dele rindo, brincando com o cachorro, falando de filmes e sonhos. Ele tinha medo de arma, dizia a mãe. Ele jamais tocaria em uma. Mas o tempo não apaga o que está errado. Ele apenas esconde até que alguém volte a olhar. E esse olhar voltaria em 2020, quando novas evidências e uma série de questionamentos técnicos sobre o tiro reacenderiam o caso, revelando algo que ultrapassava a fronteira do suportável. 4 anos se passaram desde a morte de Andrei. O tempo havia levado o corpo, mas não o peso da dúvida. A mãe, incansável, transformou a dor em insistência. Releu laudos, consultou peritos independentes, bateu as portas de delegacias e gabinetes, até que em 2020 uma nova chance surgiu.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu oficialmente o pedido de reabertura do caso, com base em inconsistências técnicas no laudo inicial e relatos contraditórios prestados por Jefferson Olmiro Lopes Goulart, o tio e dono da arma que tirou a vida do menino. Os promotores perceberam o que antes havia sido negligenciado: a trajetória do tiro, a posição do corpo e a ausência de resíduos de pólvora nas mãos da vítima. Tudo indicava que Andrei não havia disparado a arma. O projétil fora disparado de uma distância superior à de um braço estendido, impossível para o menino. Além disso, o laudo pericial não confirmava traços de pólvora nas roupas e a arma tinha sinais de manipulação posterior ao disparo. Com base nesses novos elementos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra o tio, homicídio duplamente qualificado e abuso de vulnerável. As acusações chocaram o Estado. O mesmo homem que havia sido tratado como parente protetor e policial exemplar agora era apontado como o responsável pela morte e abuso do sobrinho. A reconstituição dos fatos trouxe à tona um cenário estarrecedor. Segundo as novas investigações, na noite de 29 para 30 de novembro de 2016, Jefferson e Andrei estavam sozinhos na casa. A perícia indicava que o menino havia sido abusado antes de morrer. O tiro, segundo o Ministério Público, teria sido disparado para ocultar o crime, caracterizando a qualificadora de homicídio para assegurar a impunidade de outro delito. O caso, antes esquecido, voltou às manchetes. Manifestações começaram a ser organizadas nas redes sociais sob a hashtag Justiça por Andrei, com apoio de organizações de defesa da infância e de movimentos de direitos humanos. Jornalistas começaram a revisitar o histórico do tenente reformado, encontrando relatos de comportamento agressivo, mas até então nunca denunciados formalmente. Em 2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou a denúncia e encaminhou o processo ao Tribunal do Júri de Porto Alegre. O réu passou a responder em liberdade, mas sob forte pressão social. A família de Andrei comparecia a todas as audiências, segurando cartazes e retratos do menino sorridente. Ele não se matou. Ele foi calado, dizia a mãe diante das câmeras. Durante os depoimentos vieram à tona contradições que desmontavam a narrativa de Jefferson. No interrogatório, ele insistia que ouviu o disparo e encontrou o sobrinho caído. Mas quando questionado sobre a posição da arma e o sangue restrito a um lado da cama, suas respostas se tornaram vagas. A promotoria apresentou laudos que indicavam que a arma foi disparada a mais de 40 centímetros da cabeça da vítima e que o estampido teria sido abafado, possivelmente com uma almofada. Outros indícios reforçavam a tese do homicídio. O celular de Jefferson mostrava apagamentos de mensagens justamente nas horas seguintes ao crime, e o histórico de busca em seu computador incluía pesquisas sobre impacto de tiro a queima-roupa. A defesa, por outro lado, sustentava que tudo não passava de uma tragédia, que o menino poderia ter manuseado a arma por curiosidade. Tentou afastar a hipótese de estupro, alegando que os indícios biológicos eram inconclusivos por causa do tempo decorrido. Mas o Ministério Público rebateu, explicando que o conjunto das provas, físicas, periciais e circunstanciais, formava uma linha coerente. Andrei foi abusado e morto para que o crime não fosse descoberto. Em 2023, o caso já era símbolo de luta por revisão de investigações de mortes infantis tratadas como suicídios. Diversos especialistas em criminalística e psicologia infantil começaram a comentar publicamente o erro inicial da polícia. O silêncio do sistema, diante de uma mãe que dizia desde o início que o filho jamais pegaria em uma arma, tornou-se uma denúncia coletiva. No mesmo período, o Ministério Público reforçou o pedido de julgamento pelo júri popular. O juiz do caso, diante da robustez das provas, manteve a decisão. Jefferson seria julgado por homicídio duplamente qualificado e abuso de vulnerável. No início de 2024, o clima de tensão cresceu. Em frente ao Fórum de Porto Alegre, cartazes com o rosto de Andrei se multiplicavam. Frases como "ele era só uma criança" e "nenhum silêncio é autoeliminação" estampavam as faixas. A mãe de Andrei, que durante anos enfrentou o peso da descrença, agora via a cidade inteira ouvir seu clamor. O julgamento foi marcado para 28 de outubro de 2025. Depois de 9 anos de espera, o caso, que começou com uma autoeliminação, terminaria em um tribunal cheio de olhares, lágrimas e perguntas que ecoavam desde 2016. O dia 28 de outubro de 2025 amanheceu cinzento em Porto Alegre. Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de pessoas se reuniam em frente ao Fórum Central, carregando flores, cartazes e o rosto de um menino que 9 anos antes havia sido silenciado dentro da própria família. A mãe de Andrei chegou abraçada a uma fotografia do filho de 12 anos. Nas mãos, uma vela acesa e uma fita azul, símbolo da luta contra a violência infantil. Depois de quase uma década de espera, começava o júri de Jefferson Olmiro Lopes Goulart,
ex-tenente da Brigada Militar e tio de Andrei. O caso que em 2016 havia sido tratado como autoeliminação, agora se transformava em um dos julgamentos mais comentados do Estado. Dentro da sala, o ambiente era tenso. Os 7 jurados sentaram-se em silêncio, observando o homem de terno escuro, olhar fixo no chão. Jefferson parecia mais velho do que os 50 anos declarados, o rosto marcado pelo tempo e pelo peso do processo. À frente dele, o Ministério Público estava pronto para reconstruir, peça por peça, o que realmente aconteceu naquela noite de 30 de novembro de 2016. A promotoria abriu os trabalhos, lembrando o que havia sido esquecido. Andrei não morreu por vontade própria. Ele foi morto para que não falasse. Com essas palavras, o promotor Marcos Luiz Aguiar deu início à acusação, descrevendo o crime como frio, cruel e cometido contra alguém indefeso. Durante 2 dias de julgamento, testemunhas e peritos desfilaram diante do júri. O perito criminal reconstituiu o disparo, explicando que a bala entrou pela lateral direita da cabeça da vítima em um ângulo descendente, o que indicava que o tiro foi efetuado de fora da cama com o menino deitado. A arma não poderia estar nas mãos da vítima, nem mesmo por acidente, afirmou. Os jurados ouviram também o depoimento da mãe de Andrei. A voz dela tremia, mas não vacilava. Meu filho tinha medo de arma. Ele era alegre, curioso, mas nunca pegaria em uma pistola. Eu sempre disse que ele não se matou. E hoje o mundo está ouvindo. A defesa tentou sustentar a tese de tragédia doméstica. Argumentou que não havia provas conclusivas do estupro, que os vestígios se perderam com o tempo e que o réu havia sido um homem de carreira militar exemplar. Tentou comover o júri, descrevendo o tio como um homem destruído pela perda do sobrinho. Mas as evidências falavam por si. O Ministério Público apresentou laudos de 2020 e 2021, fotografias do quarto, comparativos de altura, alcance do disparo e vestígios biológicos que apontavam para manipulação do corpo após a morte. A promotoria destacou que a arma havia sido limpa e reposicionada e que o disparo fora efetuado com a intenção de encobrir um crime sexual. A cada novo detalhe, o silêncio tomava a sala. Os jurados evitavam trocar olhares. A mãe, com as mãos unidas, apenas sussurrava orações. Do lado de fora, centenas de pessoas acompanhavam pela imprensa e pelas redes sociais. O nome de Andrei figurava entre os assuntos mais comentados no Brasil. No fim da tarde do segundo dia, Jefferson foi interrogado. Falou por mais de 1 hora, negando todos os crimes. Disse que amava o sobrinho como um filho e que jamais faria mal a ele. A cada palavra, porém, o peso das provas tornava sua defesa mais frágil. Quando o juiz anunciou o encerramento da fase de debates, a tensão atingiu o auge. O júri se retirou para deliberar. Foram quase 4 horas de espera. Lá fora, o sol já havia se posto, e as luzes amarelas do prédio refletiam sobre os olhos marejados da mãe. Por volta das 21 horas, o juiz retornou à sala. O público se levantou. A voz dele ecoou firme. O Conselho de Sentença reconhece o réu Jefferson Olmiro Lopes Goulart como culpado pelos crimes de abuso de vulnerável e homicídio duplamente qualificado. A sentença foi anunciada logo depois. 46 anos de prisão em regime fechado. 46 anos. Um número que parecia pequeno diante de 9 anos de luta, mas que representava a vitória de uma mãe contra o silêncio. Lá fora, aplausos, choro, cânticos. Justiça por Andrei, ecoava pelas ruas de Porto Alegre. A mãe, emocionada, agradeceu à imprensa e às pessoas que jamais deixaram o caso cair no esquecimento. Hoje meu filho pode descansar, disse. A defesa informou que recorreria da decisão, mas o impacto social da condenação já era irreversível. O caso Andrei tornou-se símbolo nacional contra a negligência em investigações de mortes infantis. Escolas, instituições e coletivos começaram a usar o nome dele em campanhas de conscientização. Nenhum silêncio é autoeliminação, virou lema estampado em murais, camisetas e postagens. E assim, 9 anos depois da morte de um menino de 12 anos que amava videogames e sonhava em ser programador, a verdade finalmente veio à tona. O mesmo silêncio que o matou foi rompido pela força de uma mãe e pelo peso da justiça. O caso Andrei Ronaldo Goulart. Gonçalves não é apenas um crime resolvido, é um lembrete de que nenhuma dor deve ser desacreditada e nenhum amor de mãe é em vão. Obrigado por ficar comigo até o final dessa investigação. No Sul Sombrio, cada caso revela um pedaço da escuridão que nos cerca. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. A sua participação mantém essa chama acesa. Nos vemos no próximo caso.